Agora, então, nós vamos falar sobre os complexos, tá? Complexos e que representam um número imaginário, alguma coisa que nós vamos imaginar. De onde surgiu isso, então? Os números complexos, eles vêm lá de trás, da metade do século XVI, onde os matemáticos italianos, eles tentavam encontrar uma maneira de achar a raiz quadrada dos números negativos. Isso, na verdade, surgiu com Cardano, que era um matemático famoso daquela época. Logo depois de Cardano, o que acontece? Euler, que também era um matemático da época, tentou encontrar uma maneira de criar uma fórmula para que fosse encontrada, para que se chegasse, na verdade, a esses números complexos, tá? Então, toda vez que nós formos falar em números complexos, nós vamos lembrar que isso vem de lá de antigamente, lá do século XVI. Então, quem contribuiu muito foi Euler, Cardano, ou mesmo Gauss, tá? Que foram famosos matemáticos daquela época que contribuíram para a resolução dos números complexos. Os números complexos, então, eles fazem parte dos nossos conjuntos numéricos, sim. Nós precisamos deles. Só que agora, como os números naturais a gente representa pela letrinha N, os números complexos nós vamos representar pela letrinha Z, tá? Nós vamos chamar Z assim, ó. Vamos falar que Z, esse Zzinho aqui, é do tipo A mais BI. O que eu quero dizer com Z é igual a mais BI? Eu estou falando que um número complexo, ele é formado por um número, uma parte real, que é a A. Então, A é igual a minha parte real do número, que está dentro desse conjunto numérico aqui, que é o conjunto dos números reais. Então, esse Azinho aqui é um número que eu conheço já. É um número que está dentro do conjunto dos números reais. Porém, ele também vai ser formado por uma parte imaginária, né? Que é esse BI aqui, ó. Esse B, então, na verdade, nada mais vai ser do que a minha parte imaginária. Então, B é a minha parte imaginária. É onde eu vou conseguir resolver os meus problemas, principalmente aqueles onde eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de menos 2 agora, para a gente vai ter solução através dos números imaginários, através dos números complexos, ok? Dentro dos números complexos também, nós temos que pensar assim, esses números complexos, eles vão ser ordenados de uma maneira onde nós temos pares ordenados. Por exemplo, eu tenho A e B e eu tenho C e D. O que eu preciso saber isso? Eu tenho sempre que pensar que o meu A, ele vai ser igual ao meu C dentro dos complexos. Então, eu tenho dois conjuntos. O meu A, ele vai ser um par ordenado que é igual a C. E o meu B? O meu B vai ser um par ordenado que é igual a D. Então, A vai ser igual a C e B vai ser igual a D, para que eu possa conseguir resolver esse meu número complexo. E aí, a gente entra numa parte que a gente diz assim, vou somar dois números complexos, ou eu vou subtrair dois números complexos, ou eu vou multiplicar dois números complexos. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso dessa fundamentação aqui. Eu preciso saber que A é igual a C e que B é igual a D. Então, a hora que eu for somar os meus números imaginários, eu vou pegar a minha parte real, que é A, e vou somar com a minha parte real, que é C. Isso vai me dar um número real, porque eu estou somando A, que é real, com C, que é real. Depois eu vou pegar a minha parte imaginária e vou fazer o quê? B mais D, que é a minha parte imaginária. Então, parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. A hora que nós colocarmos isso no papel na soma, aí passa a clarear um pouquinho mais, tá bom? Então, o que a gente precisa entender antes de mais nada?
a gente precisa entender que o conjunto Z é um número complexo. É o meu número complexo, tá? Isso eu preciso saber. Que Z é o meu número complexo. Que A é a minha parte real de Z. É a parte real do meu número complexo, que é Z. Então, Z é o meu número complexo e A vai ser igual à parte real de Z. E B? B vai ser igual à minha parte imaginária do meu conjunto Z, tá? Vai ser a minha parte imaginária do meu conjunto Z. E I? O que é I pra gente? Porque vocês viram que lá atrás eu coloquei assim. Vou voltar lá, só um instantinho, vou voltar lá. Lá eu coloquei assim, que eu tinha uma parte que era conjunto dos complexos vai ser igual à minha parte real, mais a minha parte imaginária, que é o meu B, e o meu Bzinho aqui, ele está sendo multiplicado por I. O que eu quero dizer com isso? Que o meu B, que é a minha parte imaginária, vai estar sendo multiplicado por um número imaginário, tá? Então, eu posso substituir isso, dando um exemplo, em cima de números. Vamos pensar em números. A gente já sabe que Z é igual a mais BI, concorda? Onde A é a minha parte real e B é a minha parte imaginária. Vamos colocar números aqui para facilitar a nossa vida? Então, Z, se Z for 1 mais 2i, o que eu tenho? Que o meu A é igual a 1 e que a minha parte imaginária, que é B, é igual a 2. Então, parte real, parte imaginária. Tudo bem? Então, toda vez que nós vamos pegar um número imaginário, a gente tem sempre que pensar nisso. A é a minha parte real, B é a minha parte imaginária. Mas e se nós tivermos dois números imaginários? Vamos pensar lá, ó. Número imaginário Z1. Ele vai ser 1 mais 3i. E o número imaginário Z2? Meu número imaginário Z2, ele vai ser 2 mais 3i, tá? Então, esse é o meu número imaginário, o meu Z1, e esse é o meu Z2. Pela definição que a gente viu aqui em cima, o que a gente tem? Que o conjunto Z1... ele precisa ser igual a Z2. Ou seja, o meu A tem que ser igual a C e o meu B tem que ser igual ao meu D. O que eu quero dizer com isso? Com esse monte de letrinha que às vezes confundem a nossa cabeça, não é? A gente tem que pensar que esses números imaginários, eles são dessa maneira. Vamos somar esse número imaginário? Nós vamos pegar Z1 e vamos somar com Z2. Ok? Isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Vamos pegar Z1 e vamos somar com Z2. Então, eu vou pegar a parte real e vou somar com a parte real. Vou pegar a parte imaginária e vou somar com a parte imaginária. Por quê? Aí, isso vai ficar mais fácil para que a gente consiga entender o que vem a ser o número imaginário na realidade. Então, eu vou pegar o meu número Z1. Qual é a minha parte real? Não é 1? Então, eu vou pegar 1 mais a parte real do meu Z2, tá aqui. Aí, eu vou pegar a parte imaginária, que é 3, mais a parte imaginária, que é 3. Então, quem que eu vou ter aqui? Que o meu Z agora, a parte real vai valer 3 e a parte imaginária vai valer 6i, não é? Porque esse aqui é a minha parte imaginária. Então, toda vez que eu for somar um número complexo, eu vou pegar a parte real com parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Mas o que isso significa? Na verdade, o que isso vai resolver na minha vida para encontrar uma raiz de um número negativo? Vamos pensar assim, quando nós aprendemos equação do segundo grau, a gente falava assim, olha, existe delta maior do que zero, existe delta igual a zero e existe delta menor do que zero. Quando delta for maior,
Quando delta for maior do que zero, eu continuo resolvendo a minha equação de segundo grau. Quando delta for igual a zero, eu continuo resolvendo a minha equação de segundo grau. Quando delta for menor do que zero, eu paro, porque não existe raiz de número negativo, não era isso que a gente dizia? Então, quando meu delta é maior do que zero, é sinal de que eu tenho duas raízes, x1 e x2, porém elas vão ser diferentes uma da outra. Quando eu encontrar delta igual a zero, eu vou ter que a minha primeira raiz vai ser igual à minha segunda raiz, quando eu estou resolvendo Bhaskara, lógico, né? E aqui, delta menor do que zero, eu paro. Parei aqui, ó. Por quê? Porque não existe raiz de número